Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria e com muita satisfação que nesse feriado muito marcante, 7 de setembro, estamos aqui para fazer essa transmissão ao vivo, porque nós entendemos que é um momento de reflexão, é um momento que precisamos parar para pensar o nosso Brasil, o nosso estado do Rio de Janeiro e a querida cidade de São João de Meriti. Estou aqui nesse momento em São João de Meriti, aqui próximo do centro de São João de Meriti, e parei aqui depois de ter conversado com alguns amigos sobre essa data tudo importante. Vocês que estão entrando agora nesse momento, que já estão em conexão conosco, eu peço para começar a convidar os nossos amigos para estar participando dessa transmissão ao vivo. Dizer para vocês que é uma satisfação enorme. Convidar, compartilhar, curtir, enfim, participar desse momento cívico. Hoje nós tivemos vários desfiles no nosso Brasil, aqui no centro, na Avenida Presidente Vargas. Tivemos desfile também na capital federal, onde o presidente da República participou com o vice-presidente Hamilton Mourão. As Forças Armadas do nosso Brasil totalmente imbuídas, participando ativamente. Enfim, de norte a sul do nosso Brasil, um espírito de civismo, cidadania e patriotismo, nesse dia tão importante para todos nós, que é o 7 de setembro. Bem, nós pretendemos aqui não tomar muito tempo, mas eu preciso fazer algumas reflexões bem rápidas com vocês. O que significa para a gente o 7 de setembro? O que significa para o Brasil? O que significa para São João de Meriti? O que significa para todas as cidades do Brasil? O que significa para a Venda Velha? 7 de setembro, em 7 de setembro de 1822, foi dado então aquele marco divisório entre a questão do Brasil, que ainda pertencia à corte portuguesa, porque Portugal era a capital, Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia. E já havia vindo há algum tempo um desgaste, porque a metrópole, que era em Portugal, estava impondo muitas coisas aqui na colônia chamada Brasil, que já não estava trazendo mais conforto, alinhamento e harmonia. E muitos movimentos aconteceram para que no dia 7 de setembro de 1822, ou seja, há 198 anos atrás. 198 anos atrás equivale a praticamente 2 séculos. Há 2 séculos o Brasil passou por um marco divisório entre o Brasil colônia e o Brasil autônomo. Para isso, eu quero dizer para vocês que 7 de setembro significa autonomia. 7 de setembro significa independência. 7 de setembro significa liberdade. E aí, independência, autonomia e liberdade, mas para quê? Para que se quer autonomia, independência e liberdade? Essa que é a grande palavra, porque naquele momento que o Brasil rompeu do domínio português na Europa sobre o nosso Brasil, quem veio para cá foi o Dom João VI, que era rei em Portugal e veio estabelecer a representação da metrópole portuguesa aqui no Brasil. E logo a seguir veio o seu filho príncipe regente, que foi o Dom João I. E a partir daí conta-se a história que Dom João, insatisfeito, e também Dom Pedro I, logo a seguir, que era o príncipe regente, rompeu e disse: a gente não quer viver mais sob o comando da metrópole, que era em Portugal. A gente quer o Brasil livre. E aí, gente, a gente quer entender para vocês o seguinte:
o que nós, enquanto brasileiros, precisamos dentro dessa epígrafe, dessa palavra, desse substantivo chamado independência. O que nós, enquanto brasileiros, precisamos? Precisamos entender que naquele momento, há praticamente 200 anos atrás, porque 198 anos, praticamente 200 anos atrás, o Brasil já estava tomando o caminho da independência, da autonomia, da liberdade administrativa no âmbito nacional. Para isso, eu quero chamar a atenção de vocês que esse espírito de independência, ele tem que prevalecer, tanto no sentido individual, quanto no sentido social coletivo, como no sentido de nação. São João de Meriti, especialmente eu quero voltar a minha palavra para São João de Meriti, não pode mais ficar dependendo só de outras instâncias para se desenvolver. São João de Meriti não pode ficar mais dependendo só de uma pessoa para crescer. Eu quero chamar todos os meritienses que são cuidadosos, que são zelosos, que são pessoas responsáveis, que tenham compromisso com a vida, com o desenvolvimento, com o progresso, com o construtivismo. Eu quero chamar todo o povo meritiense a romper de vez, a se libertar de vez, a se tornar independente de todo esse sistema escravocrata, esse sistema que massacra as pessoas, que humilha as pessoas, que deprecia as pessoas. Eu quero chamar São João de Meriti a uma independência de que nós não precisamos de viver debaixo de um sistema onde você não tem direito a ter direito. Eu quero chamar você, meritiense, que já vem acompanhando desde o momento da autonomia da nossa cidade, que se deu em 21 de agosto de 47, e hoje São João de Meriti tem 23 anos, 73 anos, melhor dizendo, 73 anos de emancipação, porque foi emancipado em 21 de agosto de 47. Eu quero chamar você, meu amigo, nesse espírito de liberdade, nesse espírito de autonomia, nesse espírito de independência, nesse espírito que faz com que a gente tenha liberdade para crescer. Não dá mais para o meritiense, nós, ficarmos debaixo de uma ditadura antiprogressista. A nossa cidade precisa de ter a consciência que nós somos livres e que a palavra independência significa dizer romper com toda a ditadura, romper com tudo aquilo que escraviza, romper com tudo aquilo que humilha, romper com tudo que massacra a população todos os dias, sem emprego, sem prestação de serviço. Eu vim chamar a vocês a um espírito de independência. Vocês não dependem de vereador, vocês não dependem de político, vocês não dependem de deputado, vocês não dependem de nada para crescer. O crescimento que São João precisa passa essencialmente por uma consciência de que hoje nós temos a liberdade, de que nós somos independentes para crescer. Independente de quê? Da vontade dos outros. Porque existem algumas vontades que as pessoas se tornaram dependentes, e essas vontades diz que a gente não tem direito do crescimento, não tem direito ao desenvolvimento. E sem falar, e aí eu quero chamar a atenção ainda mais, sem falar de algumas influências externas que querem se apossar da cidade, dominar a cidade, fazer com que a cidade seja refém e dominada por algumas forças fora da circunscrição e da geografia, do limite da cidade de Meritiense. Nós não podemos ficar mais debaixo das influências que vêm de várias regiões, principalmente nesse ano de 2020, onde muitas forças contrárias ao crescimento, ao desenvolvimento, à expansão, tentarão de alguma forma dominar a cidade de São João Meriti. E eu vim aqui dizer para vocês que essa independência
segundo a história nos diz que houve às margens do rio Ipiranga, no dia 22, ou melhor, no dia 7 de setembro de 1822, houve um grito às margens do rio Ipiranga, e a cidade de Ipiranga fica lá em São Paulo. E eu vim aqui chamar os meritienses para dar um grito de independência, um grito de liberdade, um grito de autonomia e dizer: nós queremos, nós somos capazes, nós conseguimos e nós podemos. Que São João de Meriti seja livre, mas seja livre e independente de qualquer força ou forças estranha, alheia e adversa ao progresso, desenvolvimento e ao crescimento. E que a força iluminadora de Deus, o nosso Pai, que a força soberana do nosso Deus esteja sobre a cidade de São João do Meriti, esteja sobre o estado do Rio de Janeiro, esteja sobre o Brasil. Eu estou falando isso aqui, meus amigos, porque todo mundo sabe que numa economia globalizada, alguns países, seja da Ásia, da Europa, da América do Norte, exercem forças influenciadoras no nosso Brasil e que acabam impactando a vida nos municípios. Vocês verem que o problema do coronavírus aconteceu na Ásia, lá na China, lá no continente asiático, mas um problema lá da China afetou a vida de todos nós brasileiros e até do mundo todo. Então, quando eu estou falando de independência, eu estou falando de independente do que aconteça no mundo e nos outros países, nós temos que ter a liberdade para traçar o nosso próprio rumo, o nosso caminho e, mais do que isso, traçar o nosso futuro. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro, Deus abençoe São João de Meriti, e que São João de Meriti em 2020 possa dar todos juntos o grito da independência. Deus abençoe a todos, obrigado, nos ajude a comentar, curtir, compartilhar e convidar amigos. E que voltamos a qualquer momento em edição ordinária ou edição extraordinária. Muito obrigado e um ótimo feriado para todos vocês. 7 de setembro, o dia da independência. 2020, o ano da independência de São João de Meriti. Um abraço e vamos nessa força, vamos com tudo. Obrigado a vocês.